Curso de Contabilidade Professor Moreira. Trabalhando 24 horas por dia para sua aprovação no exame de suficiência em concursos públicos. Aperte o sininho para receber novas notificações e se inscreva no nosso canal. Eu fui uma das aprovadas e recomendo. Então, pessoal, hoje vamos falar sobre matemática financeira, assunto juros simples. Então, vamos iniciar. Então, nosso assunto é juros simples. Curso de Contabilidade, Professor Moreira. Aí aqui, pessoal, nós temos a definição de juros simples. Juros simples, capitalização simples, são juros que são calculados usando como base o valor do capital original. Aí aqui nós temos a figura, pessoal, para representar os juros simples, tá? Aí aqui, ó, nós temos um capital, esse capital aqui, eu chamo ele de capital inicial. Então, isso aqui, ó, esse C é o nosso capital inicial. Nós temos esse Izinho aqui, ó, esse Izinho é chamado de taxa. Esse N é o período, é o chamado tempo. Os J são os juros e o M são o montante, tá? Então, aqui eu tenho o capital, é o chamado capital inicial. Aqui eu tenho os juros e aqui eu tenho o montante. Deixa eu apagar esse montante aqui que ficou feio. Montante. Montante. Aqui na definição, pessoal, a gente diz o seguinte, ó, que os juros são calculados usando como base o valor do capital original. Vamos supor que eu tenha, vamos só supor, ó, que eu tenha R$500, tá? Aí, esses R$500 eu coloquei na poupança e essa poupança está pagando uma taxa de 10% ao mês. Ora, pessoal, se eu estou com capital de 500 e essa taxa é 10% ao mês, ou seja, todos os meses eu vou ter os juros. De quanto é esses juros? De 500, de R$50, ó, R$50 no primeiro mês, 50 no segundo, 50 no terceiro, 50 no quarto, 50 no quinto e 50 no sexto. O que é que nós vimos aqui? Que os juros são iguais, ou seja, eles são lineares. Então, os juros são iguais, ó, sempre vão ser iguais os juros, tá? Aqui, ó, nós temos o nosso capital que era 500, então chegou no final, nós temos ainda os mesmos 500 e nós aumentamos os juros. Quanto foram os juros? Os juros foram 300. E no final eu vou ter o montante. Quanto é esse montante? 800. Por quê? Porque o montante é igual ao capital mais os juros. Então, só em a gente ver isso aqui, a gente já sabe que montante é igual ao capital mais os juros. Então, eu já sei a primeira equaçãozinha da matemática do juros simples, é que o montante é o capital mais os juros. Ou seja, eu tinha um capital de 500, teve os juros e deu o montante. E o que é os juros, pessoal? Os juros, ó, é igual o capital que multiplica a taxa que multiplica o período, ó. Eu tinha 500, multipliquei por 10% e multipliquei pelo período, que são 6 meses, ó. Quanto foi meus juros? Ó, meus juros foi igual. O meu capital era 500, a minha taxa foi 10% e o meu período foram 6 meses. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 300. Então, aqui eu já fiz a segunda fórmula de juros. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o período, tá? Aí aqui, pessoal, nós já fizemos aqui, ó, a fórmula, tá? As 3 fórmulas de juros simples. Juros, ó, a primeira, juros é capital vezes a taxa vezes o período. O período é o N, tá? Que é o tempo. Então, aqui nós temos a primeira equação. A segunda ficou o seguinte, ó, montante é igual ao capital mais os juros. E a terceira é isso aqui, ó, montante é igual ao capital que multiplica 1 mais I vezes o N. Então, ó, o montante é isto aqui.
Com essas três equações, a gente resolve todas. Eu disse todas as questões de juros simples, tá? Agora, pessoal, como foi? Ó? Então, eu vou chamar essa daqui de primeira equação, essa daqui de segunda equação e essa daqui de terceira equação. Observe que essa terceira equação é a junção das duas primeiras, tá? A terceira equação são as duas primeiras juntas. Eu vou fazer aqui só para a gente ver, ó. Montante é igual, ó, capital, a segunda, ó, capital mais os juros. O que é os juros? C vezes I vezes N, ó. C vezes I vezes o N. Ou seja, ó, eu estou na terceira equação, fazendo a terceira equação, tá? Montante, ó. Esse capital eu posso colocar em evidência. Na hora que eu coloco em evidência, ó, vai ficar assim, ó. Por que eu coloco em evidência? Nós aprendemos lá na sexta série primária, aliás, ginasial, que quando nós temos parcelas que têm valores repetidos, a gente pode colocar em evidência. Então, aqui eu tenho C na primeira parcela e C na segunda. Então, eu posso colocar o C em evidência. C dividido por C vai dar 1. Mais CI dividido por C vai dar quanto? Vai dar IN. Então, aqui nós fizemos a nossa terceira equação, tá? Aqui nós só fizemos deduzir. Ó, eu vou dividir aqui CIN dividido por C para ver como sobra o N. Ó, CIN dividido por C. Ó, corto este com este, sobrou o IN. Por isso que eu coloquei esse IN aqui. Então, pessoal, bastante aqui, ó. O ideal é você decorar essas três fórmulas. Você decorou, você resolve todos os exercícios de juros simples, tá? Aí aqui vamos para algumas observações. Aqui, pessoal, observações, ó, muito importante mesmo, tá? Sobre juros simples, ó. Taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. O que significa isto? Ó? Se eu tenho 10% ao mês, a taxa tem que estar ao mês, o tempo também tem que estar ao mês. Então, isso aqui tem que estar ao mês. Se estiver ao ano, tem que estar ao ano. As duas sempre tem que estar na mesma unidade. Então, essa é a primeira observação. A outra observação que eu faço é esta. Ó. A taxa I, você divide por 100 para deixar como taxa unitária. Aqui, pessoal, ó, voltando aqui na nossa fórmula, pode observar que eu só coloquei, ó, juros é igual a C vezes I vezes N. Normalmente, o que é que acontece nos livros? Nos livros sempre tem assim, ó, C vezes I, deixa eu fazer aqui, ó. Nos livros sempre tem assim, ó, C vezes I vezes T dividido por 100. Eu não gosto de trabalhar com este daqui, eu gosto de trabalhar com qual? Com C vezes I vezes N. Então, ó, esse I, que é 10%, eu já deixo ele na taxa unitária. Como é que eu deixo na taxa unitária? Ó, se eu tenho assim, ó, 10%, como é que eu faço para deixar na taxa unitária? Basta pegar esses 10% e dividir por 100. Na hora que eu divido por 100, ó, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 0,1. Então, isso aqui eu já deixei na taxa unitária. Eu posso pegar aqui, ó, 10... Enter, 100 dividido 0,1 aqui, ó. Então, quando eu pego 10 e divido por 100, vai dar 0,1. Na matemática financeira, a gente usa este 0,1 aqui, tá certo? É a chamada taxa unitária. Aqui, ó, meses para ano, basta dividir por 12. Por exemplo, se eu tiver 24 meses são 2 anos. Então, meses para ano, basta dividir por 12. 36 meses dividido por 12 vai dar 3 anos, tá? 30 meses, 2 anos e 6 meses. A gente sempre tem que saber isso aqui, pessoal. Isso aqui é muito importante mesmo. E aqui eu botei umas lembranças aqui, ó. Lembrando que um ano, 360 dias. Um mês, 30 dias. Um bimestre, 2 meses. Um trimestre, 3 meses. Um quadrimestre, 4 meses.
Um semestre, 6 meses. Um ano, 2 meses. 2 anos corresponde a um biênio, 3 anos corresponde a um triênio. Então, pessoal, juros simples, o que nós tínhamos de noção de juros simples é isto, tá? E para encerrar aqui esse pequeno vídeo de teoria, a gente vai deixar aqui as 3 fórmulas, tá? Primeira fórmula, juros é igual a C vezes I vezes N. A segunda fórmula, capital mais os juros é igual ao montante. E a terceira fórmula, montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I vezes N. Pronto, com isto aqui, a gente resolve todas as questões de juros simples, tá? Agora, vamos para as questões.